Fala aí galera, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Como prometido, vim hoje falar sobre esse livro aqui, Conversas Difíceis, do Bruce Patton, Douglas Stone e Sheila Hahn. Esse livro ele saiu na verdade de um programa de Harvard, que é um programa de negociação. A Harvard tem um plano de negociação, muitos executivos, profissionais participam. Desse programa saíram diversos livros, estudos, uma série de coisas. Se eu não me engano, já deve ser, sei lá, o sétimo, 10º livro oriundo de lá, que eu já li, mas esse livro é muito legal porque se trata de melhorar a tua comunicação. Quem nunca teve uma conversa difícil? Você se lembra quando foi a primeira conversa difícil que você teve? A última que você teve, realmente aquela que você não conseguiu resolver, ou até mesmo uma conversa difícil que você teve e passado um tempo, você não se sentiu confortável com a situação, você se sentiu incomodado, se sentiu prejudicado, ou às vezes se sentiu mal, no sentido por eventualmente, até sei lá, ter maltratado outra pessoa, não agido de acordo com aquilo que você acredita. Pois é, esse livro fala muito sobre isso. Eu recomendo que quem tiver interesse compre para ler, porque tem muitos detalhes. Eu vou falar algumas coisas aqui, não vou me atrever a falar sobre tudo. Demoraria horas e horas. Talvez eu até quebre esse vídeo aqui quando estiver ali perto dos 15 minutos, se precisar fazer em 2 partes. Mas é muito legal. Então você que quer aprimorar a sua comunicação, saber como ter conversas difíceis, porque elas existem. Essas conversas podem estar sim no seu dia a dia, seja no seu trabalho, com algum par que você tem, um chefe, algum cliente, algum subordinado. Essas conversas existem, elas precisam ser tratadas. Pode ser na sua casa, com alguém que você viva, não importa quem seja, pais, irmãos, colegas, qualquer coisa, e elas existem e elas prejudicam muito se você não aprende isso. Eu realmente gostaria de ter tido a oportunidade de conhecer esse livro há muitos anos atrás, mas depois de ter acessado esse conteúdo e outros, muitas coisas mudaram e te ajuda com certeza a melhorar isso, principalmente a parte emocional, que é muito importante, e como aprimorar a sua comunicação e a entrar, entender e resolver essas conversas de uma maneira um pouco mais agradável. É lógico que o livro defende algumas coisas que nem sempre a gente pode concordar com tudo. Existem conversas que talvez você não queira e nem precise fazer, tá? Eu mesmo, dependendo da situação, falo, isso aqui para mim vai ser irrelevante e tá tudo bem, deixa aí, não quero, não preciso mexer com isso. Mas como eu disse, se é algo que você tem sim que se aprofundar, não tem como fugir, se é uma situação que você vai estar lá presente todo dia ou com frequência, em algum momento você vai ter que entrar ali para ter essa conversa, quer você queira ou não, tá? Então vamos lá. A primeira coisa que o livro fala que é muito interessante, ele mostra inclusive exemplos, de situações que são bem fáceis de entender, que normalmente existem 3 questões que são abordadas em conversas difíceis, que são o problema, né? A primeira é a conversa sobre o que aconteceu. Se vocês pararem para reparar sobre uma conversa difícil, normalmente você vai ver que você fica muito tempo discutindo com a outra pessoa sobre o que de fato aconteceu. Cada um colocando o teu ponto de vista, quem está certo, quem está errado, que fez isso, fez aquilo, e às vezes isso vai para um caminho muito pouco proveitoso e acaba às vezes essa conversa nem terminando e sai cada um para um lado sem ter resolvido, né? Então primeiro ponto aí, anota, é a conversa sobre o que aconteceu, tá? Normalmente se perde muito tempo falando sobre isso. Segunda coisa é a conversa sobre os sentimentos. Como que você se sentiu após ter tido essa conversa, ou quando a situação acontece, o que você sente, ou como você fala, o que realmente você está sentindo com aquilo, se é condizente com o que você está falando. Às vezes a pessoa está se sentindo triste, incomodada, chateada, e ela não expõe aquilo, ela só expõe raiva, e aí fica se debatendo isso, mas sem expor um sentimento que às vezes é muito simples, você chegar e falar para a pessoa, olha,
eu me senti muito incomodado com aquela situação e eu gostaria de resolver por isso, assim, assado, né? E às vezes as pessoas não fazem isso, e é um ponto crucial, importante, para que vocês entendam isso e consigam resolver. E um terceiro aqui é a conversa sobre identidade. O que é isso? Normalmente, quando tem uma conversa difícil, você muitas vezes vai se sentir atacado ou julgado. Que é isso, alguém chega pra você e fala tal coisa de você, você vai ficar putaço. Vai parar de ouvir tudo que tá acontecendo porque atacaram a sua identidade, né? Se alguém chega pra você, você é uma pessoa, sei lá, super pontual, e alguém chega pra você e fala, olha, mas você nunca chega no horário, sabe? Esse tipo de coisas que às vezes numa conversa calorada sai, generalizam e tal, aí você vai ficar bravo demais. Porque você fala, como é possível? Eu sou a pessoa que mais chega no horário, eu sou totalmente pontual e o cara tá falando que eu não sou. Aí pronto, acabou, não tem mais conversa, né? Então, conversa sobre identidade. Então, recapitulando, né, eu tô colando do livro porque eu ia anotar mais muita coisa. Primeiro, é conversa sobre o que aconteceu, você perde muito tempo nisso. Segundo, conversa sobre os sentimentos, as pessoas às vezes não expõem isso, é importante, tá? E três, conversa sobre identidade. Tá? Sentir realmente se você foi atacado, né? E existem coisas que a gente não pode mudar numa conversa, né? Ao invés de ficar tentando desvendar às vezes o que aconteceu, é muito mais prático você tentar ir para uma solução, porque o que a gente pode mudar, né, é o resultado final e não às vezes o que passou, tá? E uma coisa que sempre eu vejo, e o livro fala muito sobre isso, então presta atenção, você vai ter que tomar com muito cuidado. Primeira coisa, é a suposição de verdade. Você tem um ponto de vista, a pessoa tem outro, vocês estão resolvendo algo que é difícil, está tendo uma conversa difícil, e o que você faz? Você supõe que você sabe o que a pessoa está imaginando. Você supôs algo que a pessoa às vezes não acha aquilo, ou nem está fazendo aquilo. E isso a gente, se parar para pensar, acontece demais. E aí entra aquilo que eu falei. Por causa de sentimentos que às vezes você não expôs, você supõe a situação que a pessoa vai fazer, o que ela acha e tal, e ali vai para um caminho que não tem mais volta. Então, primeira coisa, cuidado com suposição. Se você tem dúvida, pergunte, por que você está falando isso? Qual foi o teu sentimento em relação a isso? Por que você acha isso? Eu não entendi bem o teu ponto de vista. Não suponha, porque suposição leva a desencontro de informação e talvez você consiga aí caminhar para uma conversa ainda muito mais difícil. Então a ideia aqui é não estimular esse tipo de suposição. Se você tem dúvida, vai lá, pergunta e tenta resolver, tá? A outra coisa, ele fala aqui, ó, é a invenção da intenção, que é um segundo argumento que assim, ó, que se trata de você inventar intenções que você acredita, por exemplo, que ocorreram. Você gritou comigo só para enfatizar o seu ponto de vista, né? Você começa a inventar esse tipo de coisas, também parte de uma suposição, depois você inventa outras coisas, porque aconteceu isso por causa daquilo. Então, muito cuidado, que é outro ponto de atenção que as pessoas perdem muito tempo nisso, que ainda está dentro, por exemplo, de discutir o que aconteceu, tá vendo? Como se perde muito tempo nisso. E um outro ponto aqui que o livro fala bastante é o foco na culpa, porque você é o culpado, eu não tenho culpa, você é o culpado. Provavelmente, na maioria dos casos, dá para quase falar que existe uma meia-culpa quase sempre, né? São raras as ocasiões que não, mas normalmente existe sim uma meia-culpa, mas você quer jogar a culpa no outro, porque você é o santo, você tá sabendo, você tá certo e o outro tá errado. E aí cai no quê? Na questão da identidade. Eu tô certo, você errou, aconteceu isso porque você fez tal coisa. Se você tivesse me falado, ou seja, você supôs em algum momento lá atrás, você vê como as coisas vão se conectando, e isso é muito complicado, porque você fica discutindo o problema, fazendo suposição, achando intenções, inventando intenções e ainda jogando a culpa no outro. A gente só tá tendo esse problema porque você fez isso e blá blá blá, e aí você ataca a identidade da pessoa, tá? Então por isso que é importante às vezes numa conversa entrar para falar um pouco mais sobre os sentimentos, porque muitas conversas elas podem e são resolvidas quando o outro lado somente expõe.
E exposição simples. Às vezes eu estou com medo dessa situação na qual você me trouxe. Poxa, eu me sinto aflito. Fale de você, não fale do outro, tá? Nunca chegue numa conversa e fale assim, não, porque você está atacando. Porque você deveria, né? Você está supondo. Porque se você nunca faz isso, eu não falo de você. Eu me sinto chateado por causa disso e sem atacar. Não suponha e não ataque. Primeira coisa que é importante, não fazer julgamento. É muito difícil. A gente está acostumado a julgar o outro lado. Quando você vê uma situação, mas também aconteceu isso porque você julgou, entendeu? Então, o livro bate muito nisso, para você tomar muito cuidado e não atacar a pessoa e falar dos teus sentimentos. Por exemplo, você falou que ia me ligar, não me ligou, deu uma briga, você ficou puto, ou você ficou esperando a pessoa não ligou, e você supôs o que, essa pessoa não me ligou porque ela não liga pra mim, pô, não tem comprometimento, não me ama, qualquer coisa, não importa a situação. E às vezes isso te leva a ficar bravo, chateado e qualquer coisa. O que você faz? Na próxima oportunidade, quando você vai entrar nas conversas, você vai lá, às vezes julga, ataca, você não me ligou, eu fiquei esperando, isso aqui. Não é isso. Você pode expor o teu sentimento. Olha, eu fiquei muito chateado com a situação, esperei bastante, você não me ligou e eu me senti frustrado. Eu queria entender o que aconteceu. Estou dando um exemplo, mas isso aí vai se multiplicando para outro tipo de conversa que parecem que são bobos, mas não são. Porque às vezes conversas pequenas dessas que não são tratadas, por isso que eu digo, existem situações que você tem que resolver, elas vão tomando uma proporção grande, né, maior. Quando você vai ver, você perdeu o controle, um lado não está preparado, o outro não está preparado, e aí é só ataque, é só culpa, é só suposição, e aí a vaca foi pro brejo, certo? Então muito cuidado com isso, não ataque, não julgue e expresse os teus sentimentos, tá? Você tem que caminhar para uma conversa que eles chamam de aprendizado, que é isso, você tem que manter o equilíbrio, tentar entender, olhar de fora a situação, porque como bem se diz, são pontos de vistas diferentes. O que é um ponto de vista? Você tá vendo a caneta de um lado, eu tô vendo do outro. Eu vou falar pra você que aqui tem um negocinho que dá pra pendurar no papel, você vai falar que eu tô maluco. Mas quando eu viro, ó, tá aqui. Do meu ponto de vista, eu tô vendo. Do teu, você não tá vendo isso, né? Então são pontos de vistas diferentes, tá? Então cuidado para não entrar ali sobre, né, uma batalha de trocas de acusações. Você tem que tentar ter uma conversa de aprendizado, né? O livro preza isso, tá? Porque aqui, até deixei separado um negócio muito legal, que ele fala o seguinte: quando você entra numa batalha de mensagens, você supõe, eu já sei tudo que preciso saber para entender o que aconteceu. Qual que é o teu objetivo nisso? Quando você está nessa batalha? É convencer o outro lado que você está certo, o outro está errado, você está certo. Então você diz que já sabe tudo. O que você tem que fazer numa conversa de aprendizado, né? Suposição: cada um está contribuindo com diferentes informações e percepções para o debate. É provável que haja coisas importantes que nem todos saibam. Então isso é importante, tá? Às vezes a pessoa está falando uma coisa, você está falando outra, você tem que entender por que ela talvez esteja falando aquilo. É a questão do ponto de vista. E qual que é o objetivo quando você pensa numa conversa de aprendizado? É explorar as histórias de todos, como cada um entende a situação e por quê, tá? Enfim, aqui existem vários exemplos, não vou ficar passando, tá? Mas ele vai explicando todos esses exemplos. Eu recomendo que quem tiver interesse me avise. Eu posso mandar uma fotinho desse. Tem uma tabelinha aqui que é bem legal, tá? Que mostra esses exemplos aí que eu falei, tá? Para entender e exemplificar bem essas questões. Então a primeira parte, que trata do problema, é basicamente isso que eu falei. Você vê, ó, eu já estou dando quase 15 minutos de vídeo, né? O material é muito legal. Ó, o livro tem... Eu falei aqui, não deram 40 páginas, mais ou menos. O livro tem 315, tá? Então, a primeira coisa foi esse o problema. Então, muito cuidado.
para não ficar perdendo tempo, então, discutindo o problema. É importante você falar dos seus sentimentos, tá? Cuidado para não atacar a identidade do outro, sem julgamento, sem suposição, e mostre o teu ponto de vista de uma maneira sempre do teu lado, sem falar que o outro não enxergou em você. Não é isso. Não tente mostrar que você está certo. Talvez você até esteja, mas entenda por que o outro não enxerga aquilo e mostre o teu ponto de vista e o que você simplesmente sentiu. Coisas bobas são feitas assim. Um exemplo prático aqui. A mãe sempre fica brava com o filho porque o filho vai lá e deixa as roupas todas jogadas no meio do quarto. O que ela faz? Vive dando bronca, falando que não vai mais arrumar, que é um absurdo, que o filho não respeita e não sei o quê. E o que o filho faz sempre? Puta, minha mãe dá um puta chilique e ele continua deixando, porque aquilo pra ele não mexeu com o sentimento dele. Simplesmente quando a mãe chega e fala: filho, eu preciso te falar, toda vez que eu entro no teu quarto e vejo as roupas jogadas, eu me sinto totalmente desvalorizado, eu fico muito triste, eu fico abalada, eu me sinto muito mal comigo mesmo, porque às vezes eu tenho tristeza porque eu acredito que talvez você não esteja me respeitando, que você talvez não esteja dando valor para aquilo que eu faço. E eu me pego perguntando onde eu errei, por que eu tô triste, eu choro. Então eu queria simplesmente te pedir se seria possível você, a partir de agora, gentilmente, não deixar as roupas jogadas no meio do teu quarto. Isso é uma história real, funciona, são vários casos, estou dando um exemplo aqui, tem vários no livro, tá? Por quê? Você falou do teu sentimento, você não atacou a pessoa falando que a pessoa era uma porca, que não sei o que, você falou simplesmente que você fica triste, chateada, que você se julga quando isso acontece. O outro lado olha e fala: puxa, é tão importante, eu vou fazer. Se a pessoa tem preocupação do outro lado, ela vai fazer isso por você, tá bom? Então era isso, só a primeira parte aí, pelo visto, gravar mais alguns vídeos. Espero que você tenha gostado. Um grande abraço, valeu!